What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um serial killer lá nos Estados Unidos que vocês me pedem bastante. A história do Ted Bundy. De um casal dentro de casa do assassinato de Isabela. Primeiras suspeitas contra Confessou ele. ter matado e esquadrão. Primeiro de tudo, eu queria dizer pra vocês que eu estou voltando a gravar vídeos que vocês me pedem bastante. A gente deu uma pausa muito grande no canal, mas eu tô tentando voltar com tudo agora e eu espero que vocês engajem bastante aqui, comentem, curtam bastante pra quem gostar do meu conteúdo, é claro, que no comecinho o YouTube ele não vai entregar bastante por conta dessa pausa grande, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, comentem bastante, deixem sugestões de mais casos que vocês querem aqui ou de outro tipo de vídeo que vocês queiram ver por aqui, que eu vou olhar tudo e fazer pra vocês. Então bora começar o vídeo. Theodore Robert Cowell nasceu no dia 24 de novembro de 1946. Ele nasceu em Burlington, em Vermont, em um lar para mães solteiras. Sua mãe se chamava Eleanor Louise Cowell e tinha 22 anos quando deu à luz. Na década de 50, ser mãe solteira era quase que inaceitável, era vergonhoso. Então a mãe de Ted voltou a morar com os pais dela e teve o filho meio que escondido. Inclusive por conta disso, Ted foi criado como filho de seus avós. Então passaram a fingir que ele era filho dos avós, pra não dizer que a mãe dele era uma mãe solteira. Ted acreditava e acreditou por muito tempo que ele era filho de seus avós e sua mãe era sua irmã. Ele nunca teve contato com seu pai biológico e nem chegaram a descobrir a identidade dele. Os avós de Ted, vulgo seus pais, se chamavam Eleanor e Samuel. A casa dos Cowell era muito volátil, o ambiente era muito ruim. Samuel, o pai de Ted, ele agredia todo mundo, ele era um fanático, falava mal de várias minorias e várias religiões, ele agredia até seu cachorro, incluindo todos os membros da família. Já sua esposa era completamente doente mental, ela sofria de depressão e agorafobia, inclusive ela fazia tratamento até de choque, que naquela época era muito normal, até mesmo em pessoas que tinham doenças mais leves mentais. Quando Ted tinha aproximadamente 5 anos, sua mãe de verdade, que ele achava que era a irmã dele, a Louise, entendeu, gente? É difícil, mas pega aqui. A mãe de verdade dele, mas na verdade ele achava que era a irmã, fugiu de casa porque não aguentava mais o ambiente que eles viviam lá. Então eles se mudaram para Tacoma, em Washington. Lá, Louise conheceu um cozinheiro de hospital chamado Johnny Bundy. Eles se casaram e foi aí que Johnny adotou formalmente Ted e lhe cedeu até o sobrenome. Daí vem Ted Bundy. Tudo isso deve fazer um bem danado pra cabeça da criança, né? Seus pais, na verdade, são seus avós, e sua irmã, que na verdade é sua mãe, decide fugir de casa com você, se casa, e agora o namorado da sua irmã vira seu pai. Isso era o que tinha na cabeça de Ted. Já adiantando que por mais que Ted tivesse o sobrenome de Johnny e ele fosse seu padrasto, Ted não sabia que ele era filho de sua irmã, entendeu? Então Johnny até tentou ter uma relação boa com Ted, mas Ted não entendia muito por que a sua irmã tinha saído de casa e tirado ele de seus pais. Aquilo não fazia muito sentido na cabeça de Ted e ele não fez então muita questão de se aproximar do namorado de sua irmã. Ted era muito tímido, por conta disso ele tinha muita dificuldade de fazer novos amigos, se relacionar na escola com algumas pessoas, ele tinha muita dificuldade de lidar em casa até mesmo com seus pais. Mas ele era bem comportado, só que ele gostava de ficar muito tempo sozinho, e por conta disso ele sofria até bullying na escola. O tempo foi passando e Louise teve mais 4 filhos com Johnny. Ted teve que se ajustar, pois ele já não era mais o único filho da família. E como ele era muito quieto, ele foi sendo meio que deixado de lado, né, porque a atenção sobrou mais para os seus outros irmãos. Apesar de tudo isso e do seu jeito mais tímido na infância, Ted foi crescendo e se tornou uma pessoa mais sociável com as pessoas. Ele se dava bem com as pessoas em volta, ele se tornou muito atraente, ele tirava muitas boas notas na escola, ele gostava de se colocar de uma forma que parecesse uma pessoa muito inteligente. Então, assim, as pessoas passaram a enxergá-lo dessa forma, como se ele fosse muito inteligente, educado e elegante.
Ele trabalhou desde cedo, por mais que nunca tivesse estabilidade nos empregos. Durante seus 6 anos do ensino médio, ele começou a invadir casas e carros. A justificativa para ele roubar carros e casas era de que ele gostava de praticar esqui. E esqui era um esporte muito caro, então com os itens que ele roubava, ele comprava os aparatos, né, para ele conseguir praticar o esporte. Ted se formou na high school em 1965. Embora sua ficha criminal tenha sido limpa aos 18 anos, sabe-se que ele chegou a ser preso por 2 vezes por roubo. Ted não teve dificuldade nenhuma para entrar na universidade, então ele logo começou a faculdade na Universidade de Puget Sound. Ele começou a cursar Direito. Ele tirava boas notas, mas ele voltou a ter problemas de timidez. Ele se sentia muito sozinho, passou a ter problemas de relacionamentos, tinha poucos amigos e não conseguia participar das atividades sociais. A maioria das pessoas que ele se relacionava eram muito ricas. Ted tinha complexo de inferioridade, porque ele não tinha dinheiro. Então, ele decidiu mais tarde trocar de faculdade por conta disso. Então, em 1966, ele foi estudar na Universidade de Washington. Durante a sua infância e adolescência, Ted começou a apresentar distúrbios sexuais. Inclusive, na época da faculdade, ele bebia muito e andava à noite tentando procurar janelas e ver mulheres se trocando. Ele chegou a dizer que na sua infância em Tacoma, em Washington, ele revirava lixos para tentar achar foto de mulheres nuas. Em 1967, Ted se envolveu com uma colega de classe chamada Stephen Brooks. Ela era rica, bonita e sofisticada. Eles passaram a se relacionar. Ambos compartilhavam a paixão pelo esqui, então eles passavam muito tempo praticando esse esporte. Ele era muito apaixonado por ela, inclusive ele tentava toda hora impressioná-la, com cada conquista ele tornava muito exagerada. Só que ela se sentia demais pra ele. E pouco tempo depois, mais ou menos 1 ano, ela terminou o relacionamento dizendo que Ted era muito imaturo e pouco ambicioso. Ted nunca superou o término do relacionamento. Ele entrou numa depressão profunda, largou os estudos, tentou por diversas vezes reconciliar o relacionamento, mas não conseguiu. A partir de então, ele começou a trabalhar em vários lugares e ganhando salário mínimo. Tudo isso estava muito difícil para ele. Nessa mesma época, ele descobriu que sua irmã, na verdade, era sua mãe. Por mais que ele já morasse com ela como se fosse um filho, ele não sabia de fato isso. E ele descobriu e, nossa, isso acabou com a vida dele. A partir de então, ele se tornou uma pessoa completamente fria e controladora, que queria controlar cada milímetro da sua vida. Ele se matriculou novamente na Universidade de Washington para cursar, então, psicologia, e ele se deu muito bem. Aos 23 anos, ele conheceu Elizabeth Kendall, então eles passaram a se relacionar, logo começaram a namorar e se casaram e tiveram um filho. Contudo, Ted ainda mantinha contato com Stephanie, sua ex-namorada. Elizabeth era completamente apaixonada por Ted. Por mais que ela desconfiasse que ele tinha outras mulheres e não era muito fiel, ela continuava mantendo completa devoção por ele e perdoando qualquer coisa que ele fizesse, pois ela era fanática por ele. Mais ou menos nessa época, ele trabalhou na campanha de reeleição do governador de Washington, Dan Evans. Evans foi eleito e nomeou Ted para trabalhar no Comitê de Prevenção ao Crime em Seattle. Eu não sei se é exatamente esse o nome, mas na tradução é isso. Ted estava empolgado com a sua carreira política. Em 1973, ele se tornou assistente do presidente do Partido Republicano de Washington. Foi um bom momento em sua vida, ele estava estabilizado no seu emprego, ele mantinha um relacionamento bom com a Elizabeth, mas ele conversava às vezes com a Stephanie. Em 1974, jovens começaram a desaparecer nos campos universitários de Washington e Oregon. Linda Ann Healy nasceu em 1952 e ela era tão linda que podia ser uma modelo. Ela tinha cabelos longos e ruivos, ela tinha os olhos azuis e grandes e um sorriso lindo. Tinha 21 anos, cursava psicologia na Universidade de Washington, gostava muito de ajudar os outros e era locutora. Sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974, Linda não apareceu para trabalhar na rádio. Ela fazia o boletim meteorológico matinal. Ela morava numa casa com amigas da universidade. Às 5h30 da manhã tocou o despertador e suas amigas repararam que a Linda não desligou. Foram até o quarto dela e desligaram o despertador e só pensaram assim: ah, ela deve ter ido mais cedo, né? Trabalhar e tá tudo bem. Só que o chefe de Linda ligou pra casa delas e perguntou por que ela não tinha aparecido pra trabalhar. A partir daí, essas amigas começaram a achar um pouco estranho e ficaram preocupadas. Então elas chamaram o pai de Linda, que
chamaram a polícia. A polícia foi até a casa delas e passou a investigar o que poderia ter acontecido e onde Linda estava. O tenente Pat Murphy investigou o quarto de Linda. Ele reparou que o quarto estava muito limpo e a cama estava bem arrumada, o que estranhou um pouco as amigas de Linda, porque ela não tinha costume de arrumar a cama. Enquanto o tenente mexia no quarto de Linda e investigava, ele mexeu um pouco na coxa da cama e viu que tinha bastante sangue. Quando ele abriu o guarda-roupa de Linda, ele encontrou a camisola dela normalmente pendurada, mas estava muito ensanguentada, com muito sangue na região do pescoço. Dentre os itens que estavam faltando de Linda, estavam as roupas que ela tinha usado no dia anterior, uma fronha de cetim rosa, sua mochila e as chaves de casa. Além disso, as meninas encontraram a porta dos fundos da casa aberta e que não era normal, e elas acharam estranho, né? E informaram também a policial. Depois de um tempo, descobriu-se um caso que tinha acontecido um pouco antes com uma garota e tinha sido bem parecido. Karen Sparks tinha 18 anos, também era aluna da Universidade de Washington e morava a 11 quarteirões de Linda. No dia 4 de janeiro de 1974, um mês antes aproximadamente do que aconteceu com Linda, 1h da manhã, ela estava lendo um livro na casa que ela morava de universidade. Ali tinha muita gente que morava junto, né, gente? O pessoal era aluno de universidade, acabavam se juntando e morando na mesma casa. Esse era o caso também de Karen. Então ela falou que ela estava lendo um livro, né, 1h da manhã, e reparou que tinha alguém olhando pela janela, mas ela ignorou aquilo e seguiu a vida. Depois que ela dormiu, ela foi atacada à noite por um homem, e esse homem tirou a haste de metal da cabeceira dela, deu na cabeça dela com a haste e também inseriu na sua vagina uma haste bem grande. Ele penetrou profundamente a haste de metal nela, o que inclusive lacerou sua bexiga. Por algum motivo, ele saiu correndo porque ele deve ter ficado com medo. Os investigadores até acreditam que ele deve ter ouvido alguma coisa e saiu com medo. Isso fez com que Karen sobrevivesse a esse ataque. Karen ficou sangrando na sua cama até às 19 horas do dia seguinte, quando seus colegas bateram no seu quarto porque estavam preocupados. Foi quando seus colegas viram que tinha bastante sangue e ligaram para a polícia e ela foi socorrida. O ataque foi tão brutal que Karen ficou internada, ela ficou inconsciente por 10 dias e ela só acordou depois e ela não lembrava direito o que tinha acontecido. Por conta disso, ela não conseguiu ajudar muito a polícia com informações sobre como era o homem que tinha atacado ela. O pai de Linda ficou sabendo dessa história e imediatamente fez uma conexão entre o caso de Linda e Karen, mas foi esquecido isso, a polícia não quis conectar muito, enfim, foi esquecido. Um ano depois, o crânio de Linda foi encontrado junto com outras ossadas de outras mulheres nos arredores de Seattle, numa floresta chamada Taylor Mountain. Antes mesmo, né, desse um ano depois que passou e o corpo de Linda foi encontrado, aconteceram diversos outros desaparecimentos, diversas outras agressões, inclusive assassinatos que a polícia foi descobrindo ainda no ano de 1974. Depois de muito tempo a gente descobre, né, que foi Ted Bundy que assassinou essas meninas e muitas outras, e a partir de agora eu vou ler tudo o que aconteceu, a cronologia daquele ano e do ano seguinte pra vocês. Em março de 1974, Bundy sequestrou e assassinou Donna Gail Manson, de 19 anos, uma estudante do Evergreen State College em Olímpia. Seu corpo nunca foi recuperado. Em abril de 1974, Bundy sequestrou e matou Susan Elaine, de 18 anos, uma estudante da Central Washington University em Ellensburg. Em maio de 1974, Bundy sequestrou Roberta Kate Parks, de 20 anos. Ela estudava na Oregon State University por volta das 23 horas. Ele estuprou e matou ela na floresta de Taylor Mountain. Dia 1º de junho de 1974, Bundy sequestrou Brenda Carroll Ball, de 22 anos, na cidade de Burien, ao sul de Seattle. Seu crânio foi encontrado mais tarde, também ali na Taylor Mountain. 11 de julho de 1974, Bundy sequestrou e matou Georgian Hawkins, de 18 anos, no distrito universitário de Seattle. Ele disse que a deixou inconsciente e a estrangulou. Em julho de 1974, no popular lago Sammamish, Bundy sequestrou Janice Ann Ott, de 23 anos, e Denise Nesland, de 19 anos. Testemunhas descreveram um jovem bonito que se autodenominava Ted, e ele estava usando tipóias, assim, para pedir ajuda para as meninas, entendeu? Para colocar coisa no carro dele, então ele fingia que estava machucado, e aí elas iam ajudar, e eles a sequestravam. Em setembro de 1974, um caçador encontrou os corpos dessas duas últimas meninas que eu mencionei, perto de uma ferrovia nos arredores de Washington. No
dia 18 de outubro de 1974, Bundy sequestrou, estuprou e estrangulou Melissa Smith, de 17 anos, de Utah. Seu corpo foi descoberto pouco mais de uma semana depois. Dia 31 de outubro de 1974, Bundy sequestrou, estuprou e assassinou Laura Ann Amy, de 17 anos, de Utah. Seus restos mortais foram encontrados naquele dia de ação de graças em uma área montanhosa. Dia 8 de novembro de 1974, Bundy tentou sequestrar Carol Darront, de 18 anos, no Fashion Place Mall, em Utah. Ele se passou por um policial. Carol estava saindo do shopping quando Ted a abordou. Ele fingia que era um policial, ele estava até de farda, e ele disse para ela que alguém tinha tentado arrombar o carro dela. Então, ele se ofereceu para levar ela até a delegacia, ela aceitou, entrou no carro dele, eles estavam indo, só que ela começou a perceber que estava um pouco estranho o caminho que ele estava fazendo, e ela tentou fugir. Ela tentou abrir a porta do carro e fugir, e ele tentou então algemar ela, só que ele colocou sem querer as duas algemas no mesmo pulso, então ela conseguiu descer do carro e fugir dele. Em dezembro de 1974, a sua esposa Elizabeth começou a perceber que todas as notícias que estavam acontecendo de mulheres desaparecidas eram em lugares que Ted estava. Então, por exemplo, Ted ia viajar ou ia trabalhar em algum lugar em Utah e aparecia meninas desaparecidas por lá. E quando ele estava em Washington, acontecia em Washington, e assim por diante. Então, ela decidiu ligar para a polícia. Ela ligou para a polícia e avisou que estava muito estranho, que o marido dela estava sempre perto, estava sempre onde acontecia as coisas, que ele sumia, ele desaparecia durante a noite, que ele às vezes não estava em casa em alguns momentos. Só que, beleza, ela ligou, denunciou, a polícia não fez nada e ficou por isso mesmo. Em 1975, no Colorado, Bundy sequestrou Carrie Lee Campbell, de 23 anos. 36 dias depois, seu corpo foi descoberto a 5 quilômetros da pousada onde ela estava, com evidências de golpes na cabeça. Em 1º de março de 1975, enquanto Bundy estava em Salt Lake City, em Utah, o corpo de 4 das vítimas que eu já mencionei aqui foram encontrados. Seus restos mortais mostraram que elas tinham sofrido um grave traumatismo na cabeça. Dia 15 de março de 1975, Bundy sequestrou e matou uma instrutora de esqui, Julie Cunningham, de 26 anos, no Colorado. O corpo dela nunca foi encontrado. Em abril de 1975, Bundy matou Denise Lynn Oliverson, de 24 anos, de Grand Junction, Colorado. Ele disse que deixou o corpo dela no Rio Colorado e ele nunca foi recuperado. Em maio de 75, Bundy sequestrou e afogou Lynette Down, de 12 anos, em uma banheira e mais tarde disse que jogou o corpo dela no Rio Snake. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Em junho de 75, Bundy sequestrou e matou Susan Curtis, de 15 anos, enquanto ela participava de uma conferência de jovens. Bundy afirmou que enterrou o corpo dela perto de uma rodovia, mas seus restos mortais nunca foram localizados. No meio de todos esses desaparecimentos, Ted decidiu se mudar para Salt Lake City, em Utah. Elizabeth viu nos jornais que estavam desaparecendo meninas por lá, por Utah, e ela decidiu novamente ligar para a polícia. Só que novamente só ficou por isso mesmo. Beleza, você acha que é ele? A polícia normalmente anota aquela ligação, mas a investigação dele estava seguindo normalmente e só adicionaram aquela informação. A polícia estava investigando há mais de um ano, né? Só que o problema é que eles não se comunicavam muito, os distritos lá nos Estados Unidos. Quando eles começaram a, então, se comunicar, entender melhor o que tinha acontecido, juntar as peças, eles chegaram a um nome chamado Ted. Também chegaram mais ou menos ao modus operandi, que ele chegava, ele abordava mulheres, às vezes ele fingia que estava machucado, doente, que precisava de ajuda para carregar seu carro e pedia ajuda dessas mulheres no momento em que ele sequestrava elas. Descobriram que seu carro era um Fusca claro e que seu sangue era de tipo O. As autoridades compararam suas vítimas e elas tinham um perfil. Todas elas eram brancas, magras, solteiras, tinham um cabelo longo, comprido e dividido ao meio. Os corpos das mulheres que foram encontrados em Utah, todos eles eles tinham sido atingidos da cabeça forte e também todos haviam sido estuprados e sodomizados. Então a polícia sabia que estava lidando com um serial killer muito perigoso que tinha capacidade de estar em vários estados, porque eles perceberam que ele viajava bastante, e isso era uma informação importante. Depois deles pesquisarem, como eu disse pra vocês, chegarem no nome do Ted, eles conseguiram chegar no nome do Ted Bundy, porque além de tudo isso, eles encontraram também as ligações que Elizabeth havia feito para a polícia, e isso foi, mais do que suficiente para eles então terem Ted como o maior suspeito. No dia 16 de agosto de 1975, às 2h30 da manhã,
Ted estava dirigindo em Salt Lake City quando a polícia percebeu que ele estava cometendo algumas infrações de trânsito, que eu não sei ao certo qual, e pediu para ele parar. Então, ele desligou as lanternas, começou a avançar os sinais vermelhos, só que a polícia conseguiu fazer com que ele parasse e ele foi abordado. Quando a polícia abriu o carro dele, encontrou alguns objetos um pouco estranhos, só que não tinha provas o suficiente e ele foi liberado. No carro dele foi encontrado furador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça que tinha cortado o formato de olhos e boca e alguns outros objetos bem questionáveis que tem aqui na foto. Eles também perceberam que não tinha o banco passageiro do carro dele. E em setembro de 75, por mais que Ted já tivesse sido solto dessa primeira vez, a polícia mantinha ainda muitas provas contra ele e ele era o maior suspeito. Foi então que a polícia decidiu prender ele, pois eles tinham totalmente certeza de que Ted era responsável por alguns dos desaparecimentos e mortes das garotas. Bundy vendeu o carro dele em 75, a polícia conseguiu encontrar o comprador e apreendeu o carro de Bundy. Lá dentro eles encontraram cabelos de algumas mulheres que poderiam ser ligadas a alguma das vítimas. Então Bundy foi preso e passou a ser investigado. Lembra da Carol Darront que eu contei pra vocês que estava saindo de um shopping e conseguiu fugir de Ted? Então, ela foi muito importante. Então a polícia colocou diversos homens pra Carol reconhecer quem é que tinha sequestrado e diversos homens parecidos com perfis iguais e ela, ainda bem, indicou exatamente Ted Bundy. Então, a polícia ligou os objetos que foram encontrados no carro de Bundy com algum dos objetos que Carol disse ter visto lá. Inclusive, algemas foram encontradas no carro de Bundy. Diante de todos esses indícios, a polícia de fato então decidiu que Ted era culpado pelo crime de algumas das vítimas e ele iria a julgamento. Bundy foi a julgamento em 1976 pela tentativa de sequestro de Carol. Ele renunciou o direito a júri, então ele foi condenado a 15 anos de prisão. Durante esse tempo, a polícia continuava investigando, as ligações de Bundy com os assassinatos que aconteceram, extratos de cartão de crédito de que ele estava exatamente nas mesmas cidades na época em que as meninas desapareceram. Em outubro de 1976, Bundy foi a julgamento pelo assassinato de Karen Campbell. Bundy foi extraditado da prisão de Utah para o Colorado. A partir de então, ele renunciou seu direito a advogar e decidiu então ele advogar em causa própria. Por conta disso, ele tinha acesso à biblioteca jurídica da prisão. Então, um certo dia, ele estava lá estudando e ele não precisava usar algemas na biblioteca, ele andava livremente. Então, ele fugiu, gente. Sim, ele fugiu. Ele pulou do segundo andar da biblioteca e fugiu. Ele foi capturado 5 dias depois em algumas montanhas próximas e voltou para uma prisão no Colorado. Em 1977, ele foi acusado pelos crimes de fuga, roubo e furto. E pasmem, no dia 30 de outubro de 1977, Bundy escapou novamente da prisão. Dessa vez, ele escapou da prisão pelo buraco de lâmpada que tinha na cela dele, que eu vou deixar até aqui a foto pra vocês. Tinha um buraco de uma luminária e ele conseguiu passar por ali e escapar. Então ele foi pra Tallahassee, na Flórida, e alugou um apartamento pelo nome de Chris Hagen. Esse apartamento ficava próximo à Universidade da Flórida. Bundy era muito familiarizado a viver nessas cidades universitárias, então lá ele conseguia viver, pagar suas refeições, frequentar restaurantes e bares com cartões de crédito que ele roubava. Quando ele estava entediado, ele entrava nas universidades, ele conseguia entrar e assistir algumas palestras e algumas aulas. E era apenas uma questão de tempo até que ele voltasse a cometer seus crimes. Dia 15 de janeiro de 1978, às 3 da manhã, Ted Bundy dirigiu até a casa da fraternidade Chi Omega e matou 2 meninas. Elas são Margaret Bowman e Lisa Levi. Ambas foram espancadas severamente e estranguladas até a morte. Já Karen e Kate também foram espancadas enquanto elas dormiam em suas próprias camas, mas elas sobreviveram. Pouco tempo depois, Ted Bundy também invadiu o apartamento de uma menina chamada Cheryl Thomas. Ela era estudante da Universidade da Flórida. Ele atacou ela. Suas amigas, vizinhas, ligaram para o apartamento dela pois ouviram um barulho estranho, mas Ted conseguiu fugir antes que a polícia chegasse. Mas, por sorte, Cheryl sobreviveu. Dia 9 de fevereiro de 1978, Bundy matou a sua vítima mais jovem. O nome dela era Kimberly Leach e ela tinha 12 anos. Ela desapareceu durante o dia na escola e ele a assassinou. Pelo que se sabe, ela foi a última vítima de Bundy.
Dia 15 de fevereiro de 78, era mais ou menos 1h30 da manhã, um patrulheiro do departamento de polícia de Pensacola estava fazendo uma ronda, até que ele notou um carro estranho, verificou a placa e viu que o carro era roubado. Então ele abordou o motorista e era Ted Bundy. Assim, Ted foi encontrado novamente e levado para a delegacia e foi preso. Antes de ser preso, Ted conseguiu lutar com o policial, mas o policial venceu essa luta e conseguiu prender ele, né? Então Ted foi preso, mas ele entregou uma identidade falsa com o nome de outra pessoa, o nome Kenneth. Aí ele ficou preso mesmo assim, né? Porque ele tinha lutado com o policial, só que depois de um tempo ele admitiu que ele era Ted Bundy. Em abril de 78, o corpo de Kimberly foi encontrado próximo ao Parque Estadual de Suwannee, do rio Suwannee. Em julho de 78, Bundy foi indiciado pelos assassinatos das meninas da casa Chi Omega, como eu mencionei pra vocês, pelo assassinato das duas meninas e pela tentativa de assassinato das duas outras, e também pela da Cheryl Thomas, que estava no apartamento que sobreviveu. No dia 25 de junho de 79, na Flórida, Bundy foi a julgamento das meninas da casa Chi Omega e o julgamento foi transmitido pela televisão. Foi o primeiro julgamento da história a ser transmitido. Bundy atuou como seu próprio advogado nesse julgamento e, assim, a mídia tava muito em cima e ele se aproveitava. E se você ver as fotos, ele parecia que tava sendo seguido pelos paparazzi, sabe? Ele sorria, ele fazia pose, ele dava entrevistas, ele era super simpático com os jornalistas. No seu julgamento, ele era debochado, ele era irônico e ele tava fazendo sua própria defesa, ele tava assim, se achando, ele se achava o centro das atenções. Ele foi considerado culpado de todas as acusações e condenado às 2 penas de morte na cadeira elétrica. Em 7 de janeiro de 1980, ele foi julgado pelo assassinato de Kimberly Leach. Ele, dessa vez, escolheu ter representação de advogados. Os seus advogados alegaram insanidade, né, que era a única forma de tentar se safar, de alguma forma, dos assassinatos. Só que, mais uma vez, ele foi condenado a outra sentença de morte. E mais uma vez nesse julgamento, ele tinha comportamentos ridículos, ele tinha um olhar esquisito, ele era irônico, ele tinha acessos de raiva e estava sempre curvado, sentado na cadeira, mas, né, foi novamente condenado. Durante o julgamento, uma coisa chamou muito a atenção, porque Ted chamou como testemunha de defesa Carol Boone. Quem é ela? Eu acabei não mencionando pra vocês, mas em 74, enquanto ele trabalhava lá na política em Washington, ele tinha uma colega de trabalho e ela se chamava Carol. Eles se conheceram naquela época e depois de um tempo, eles passaram a namorar e eles se casaram durante o julgamento, enquanto ela estava no banco das testemunhas e, pelo jeito, foi uma cena bem bizarra. Eles se casaram enquanto ela estava depondo. Carol, do you want to marry me? I want to marry you. Carol era a única pessoa que acreditava na inocência de Bundy. Inclusive, eles se relacionaram por muito tempo. Ela fazia visitas íntimas a ele no corredor da morte. E em uma dessas visitas, ela engravidou e eles tiveram um filho em 81. Filho gerado no corredor da morte. Anos depois, eles se desentenderam, ela mudou de estado. Em algumas fontes diz que ela passou a acreditar que ele realmente tinha assassinado as mulheres, mas nas mais confiáveis que eu encontrei, ela nunca achou que ele realmente era um assassino, eles só discutiram por outros motivos e acabaram se afastando. Em 84, Ted novamente tentou fugir da prisão, com alguns espelhos, parece. Ele tentou cortar as grades da sua cela com a intenção de escapar, né? Mas os policiais conseguiram ver que ele estava tentando fazer isso. Ele foi realocado em outra cela, ele não conseguiu fugir novamente, nunca mais, só que ele claramente tentou. Então, no dia 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado. Antes de ser condenado, ele confessou o assassinato de dezenas de mulheres. Ele confessou mais de 30, acredita que pode ter sido mais de 40, 50. Tem gente que acredita até que foi mais de 100 mulheres. No dia da sua execução, 42 testemunhas estavam no banco para assistir de camarote à sua morte. Pouco tempo antes de sua morte, em uma entrevista para uma rádio, ele apontou álcool, a má educação, ao acesso de pornografia como culpados do seu comportamento. Ele não queria morrer, mas ele acreditava que merecia a punição mais extrema que a sociedade tinha. As suas últimas palavras vivo foi pedir para o advogado dele transmitir à família dele que ele os amava muito. Ted Bundy foi declarado morto às 7h16 da manhã. E eles comemoraram muito quando eles descobriram que Ted tinha morrido. Parecia jogo de futebol.
Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu queria também dizer pra vocês que não sei se o vídeo de hoje foi incrível, eu tô enferrujada, né? Voltei depois de bastante tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma coisa errada, me desculpem, mas eu estou voltando à prática e vou voltar com tudo. Não se esqueçam, gente, de deixar o like, comentar aqui quais casos vocês querem ver aqui, dar o feedback de vocês, entendeu? Porque isso é muito, muito importante agora que eu tô voltando. Eu também tenho um canal secundário, pretendo talvez voltar a postar vídeos por lá, também quero ideias, quero saber se vocês estão afim. E tem o meu Instagram também, que sempre que eu posso eu tô conversando com vocês, respondendo as DMs de vocês, então me segue lá, vai estar tudo aqui e também na descrição do vídeo. A fonte também tá na descrição. Então é isso, gente, obrigada, um beijo.